Estou muito feliz e honrado com a oportunidade de compartilhar a mensagem com vocês nesta noite. Um domingo importante para todos nós, para toda a igreja, não só por estarmos na casa de Deus adorando ao Senhor Jesus Cristo, mas também agradecendo ao nosso Deus pela vida do nosso pastor, que completa mais um ano de vida, 55 anos, dos quais mais da metade são dedicados ao reino de Deus, à obra, a essa igreja aqui em Aracaju e no Brasil. E através dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer também lições, princípios que aprendi dentro de casa com meu pai, com meu pastor, que é o nosso pastor. Eu quero incluí-lo nessa história, que é uma história de vitória. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 10. E conta-nos a história de alguém que foi vitorioso, que foi vencedor, Davi. E nós podemos ver muito na vida e na história de Davi, a nossa história também. E aqui eu falo a história do nosso pastor, muitos princípios, muitas coisas em comum. E é isso que eu quero ministrar e trazer para você, porque eu tenho certeza que Deus chamou você para vencer. Você também tem uma história de vitória para ser construída, para ser desenhada, para ser escrita. Então, o livro do profeta Samuel, o primeiro livro, no capítulo 16, verso 10, diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, que é o pai de Davi: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: eu ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel, o profeta, disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus e através do Espírito Santo, que a Tua palavra fale conosco, que nesse momento a Tua voz seja audível para todos nós, para aquele que entrou pela primeira vez nesse lugar, ou para aquele que já está pela centésima, milésima vez entrando, que de igual forma o Espírito Santo trabalhe e ilumine a nossa mente através da Tua palavra. E mais uma vez, nós Te agradecemos pela vida do nosso pastor, e que a bênção do Senhor esteja com ele hoje e sempre, no nome de Jesus, amém, amém. Eu sei que essa história é muito conhecida de todos nós, isso também facilita. Em primeiro lugar, uma história de vitória. Eu quero compartilhar com você uma história que tem a unção de Deus. Davi não era destacado entre os seus irmãos, mas ele foi escolhido por Deus para uma missão. Davi foi deixado de lado pela sua família. Enquanto todos estavam na sala com o convidado, Davi estava trabalhando junto dos animais. Mas Davi foi separado por Deus para um propósito. Eu acredito que Davi foi deixado de fora justamente para nos mostrar que mesmo aqueles que estão esquecidos, mesmo aqueles que não estão fazendo algo de valor diante das pessoas, são lembrados por Deus. Preste atenção, o fato de você não estar visível não significa que você não é valioso. Da mesma forma que o profeta saiu da sua cidade e foi enviado por Deus para ungir Davi para ser rei, Jesus saiu dos céus e veio até a terra para nos ungir com o Espírito Santo. E ele pediu lá em João capítulo 14, Deus envia o Espírito Santo para estarem com ele, ou com eles, todos os dias, porque o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos capacita, é aquele que nos equipa, é aquele que nos empodera, e é aquele que nos habilita para a nossa missão aqui na terra.
O apóstolo Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, a vida que eu vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você sabia que o Cristo de Jesus não é um sobrenome? Jesus Cristo quer dizer Jesus ungido. Um dos significados da palavra Cristo quer dizer ungido. Quando Paulo está dizendo eu estou crucificado e Cristo vive em mim, é porque através de Jesus eu também sou ungido por Deus. Assim, eu e você nesta noite, através de Jesus Cristo, somos ungidos por Deus para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso propósito, para viver aqui na terra, sendo guiado pelo Espírito Santo que nos capacita. Nós não fomos ungidos como Davi, com um chifre e o óleo que estava dentro dele, mas através do Espírito Santo nós somos capacitados e ungidos. Assim o nosso pastor também foi ungido e capacitado e empoderado e habilitado para a missão que Deus confiou a ele. E diariamente, anualmente, nós temos visto o quê? O nosso pastor buscando cada vez mais a capacitação, buscando cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, porque uma vez cheio, nós podemos cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer. E aqui não pense que nós precisamos estar cheio de Deus apenas para cumprir dentro da igreja. Davi foi chamado para ser rei. Rei governa um país, uma nação, não uma igreja. Assim, o seu curso de medicina, de engenharia, sua profissão, o seu empreendedorismo, o seu trabalho com as mãos, você foi chamado por Deus para cumprir uma missão e um propósito, e Ele também quer capacitar você, e Ele também quer empoderar você. O verso 14 do texto diz: o Espírito do Senhor saiu-se ou se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus para te atormentar, rei. Que o Senhor mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de você, o homem vai tocar a harpa e você vai se sentir melhor. O rei Saul respondeu aos que o serviam: pois bem, encontrem alguém que toque bem e tragam ele aqui. Algo que acontece em uma história de vitória é que o dom ou o talento é desenvolvido. Há sempre o pano de fundo sobre a história, sobre o sucesso de alguém. Nós sempre vemos a vitória, nós sempre vemos a pessoa no pódio, mas nem sempre conhecemos a história por trás da vitória. Você sabe quantas horas Davi teve que gastar para aprender a tocar bem a harpa? Você sabe quantos quilômetros ele teve que andar para ir aprender com o mestre ou com o professor? Você sabe quanto tempo ou quanto de dinheiro ele teve que investir para fazer aquela harpa? Você sabe por quantos quilômetros ele teve que carregar uma harpa sem case, ou seja, sem a capa para colocar atrás, sem uma mochila? Uma harpa não é um violão que dá para carregar tão facilmente. Quantas notas, acordes e melodias ele fez errado? Antes de Davi se tornar rei, ele pastoreou ovelhas e ele teve que servir como arpista do rei. Preste atenção, Davi não foi chamado para tocar harpa para o rei Saul simplesmente porque ele amava a Deus. Davi foi chamado para tocar harpa para o rei porque ele tocava muito bem a harpa. Quantas vezes nós queremos ser aprovados no vestibular, no concurso, simplesmente porque a gente ama a Deus e não porque a gente ama a Deus e estudou? A gente quer aquela porta de emprego, a gente quer aquela profissão, quer aquela posição, mas a gente não quer se preparar, a gente não quer se dedicar, simplesmente porque a gente ama a Deus, a gente acha que aquela porta é nossa ou que aquela vaga é nossa. Davi foi chamado para tocar para o rei, porque ele tocava bem. Para isso Davi teve que se dedicar, Davi teve que desenvolver, gastar tempo no seu dom, naquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Você pode ver uma pessoa fluindo perfeitamente no dom dela, mas geralmente você não vê o percurso ou a jornada que aquela pessoa teve que percorrer até ali. Nós somos assim. Quando eu vejo um grande comunicador falando, eu fico imaginando quantas horas ele preparou essa palavra que ele está falando.
Onde ele buscou os recursos? Que técnica que ele está usando? Será que ele está tendo um ponto no ouvido e recebendo tudo? Ele não está olhando para as anotações dele? Quanto tempo ele gastou para estudar, para se preparar? Essa mensagem ou essa palestra ele já deu quantas vezes para ele estar falando tão bem assim? Quantas aulas de português ele teve que fazer para poder falar tão claro um português? E eu cresci vendo meu pai se esforçando naquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Técnicas para se comunicar bem. Lições e ensinamentos sobre liderança, como liderar melhor, estudos e mais estudos, grandes pregadores para se aprender mais, experiências, oração, meditação na palavra, cursos, treinamentos para que ele pudesse desenvolver aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Imagine o seu dom ou o talento ou os dons que Deus colocou dentro de você como um grande quebra-cabeça. Tudo o que você precisa está ali, mas não está montado ainda. A gente acha que o dom já vem como um produto final. Basta passar no drive-thru, pedir o que a gente quer, pagar e já usar. Não, ele vem como quebra-cabeça. Você tem que saber montar, você tem que saber encaixar, você tem que desenvolver, você tem que aprender, você tem que saber como e o que usar. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: desenvolva dentro de você o que foi depositado. Assim, todos nós recebemos algo de Deus. E eu sei que nessa noite existem pessoas que receberam algo de Deus e não estão desenvolvendo o que Deus colocou dentro delas. Preste atenção, se você não desenvolver o que Deus depositou em você, através de dedicação, você não vai experimentar e você não vai chegar onde Deus sonhou que você chegasse. Ele quer que você chegue, Ele sabe que você é capaz, mas se você não se desenvolver, se você não se dedicar, você não vai chegar. O verso 18 diz que um dos funcionários respondeu para o rei: eu conheço um dos filhos de Jessé. Eu sei que ele sabe tocar muito bem a harpa. Preste atenção, ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Algumas das características de Davi. Eu quero destacar duas características. Com que frequência você vê uma pessoa tendo grande qualidade na música e sendo um grande guerreiro? Um lado artístico e o outro lado explorador. Nos filmes de história que nós vemos, nos livros que nós lemos, não vemos isso com frequência. Mas Davi tinha essas singularidades com ele. Davi tinha essas particularidades, e foram justamente elas que proporcionaram Davi estar exatamente no lugar que ele deveria estar, na posição que ele deveria estar, para cumprir o propósito que ele tinha que cumprir. No início, ou quando os nossos pastores vieram para cá, o nosso pastor era quem tocava a guitarra, era quem ministrava o louvor junto com a pastora, além de ter que pastorear, de liderar. Hoje o nosso pastor desenvolve uma área que ele não desenvolvia tanto naquela época, que é de engenharia e de arquitetura, onde se planeja e se tenta construir, se faz isso da melhor maneira possível. São qualidades que a gente pensa, não se combinam, não tem nada a ver, isso que eu sei fazer, e com aquilo que eu sei fazer também, parece que não tem liga. Era tão bom se fossem duas qualidades que se ligassem, eu seria muito bom. Mas Davi conseguiu se apresentar a Saul porque ele tinha uma qualidade musical, e porque ele tinha uma qualidade musical, ele começou a ter uma intimidade com o rei. Quem era que tocava para que o rei ficasse melhor? Davi. Quem era que estava ao lado do rei quando ele estava bravo? Davi. Quase todas as noites quem estava ao lado do rei? Davi. Se Davi fosse simplesmente um guerreiro, ele não estaria quase todos os dias ao lado do rei, ele não aprenderia com o rei, ouviria as dificuldades que um reino tem. Deus já estava preparando, mas Davi tinha que desenvolver o talento daquela época. Você vai ser um arpista agora, mas aprenda a desenvolver esse dom que eu coloquei dentro de você. Se Davi fosse apenas um guerreiro, ele não teria essa intimidade com Saul. Mas também, se Davi fosse apenas um músico, ele seria morto no campo de batalha. Preste atenção, olhe para mim. Deus irá te dar
tudo o que você precisa para toda situação que você vai enfrentar. Deus já te deu tudo o que você precisa para a situação que você vai enfrentar. Porém, você tem que aprender a usar isso que Deus te deu. Você tem que aprender a usar isso que Deus colocou dentro de você. Você é bom para receber pessoas, desenvolva isso. Você é bom para decorar coisas, desenvolva isso. Você é bom para memorizar, você é bom para atender pessoas, você é bom para negociar, desenvolva isso que Deus colocou dentro de você. Porque Deus vai fazer com que as suas particularidades trabalhem juntas. Você sabe filmar muito bem, mas você sabe também negociar muito bem. Desenvolva essas habilidades, porque uma hora Deus vai fazer com que isso trabalhe junto. Uma hora vai precisar justamente dessa pessoa que sabe filmar e dessa pessoa que sabe negociar. Mas não negligencie o que Deus colocou dentro de você. Desenvolva. Verso 19, Saul mandou chamar então Davi, dizendo assim: Jessé, manda seu filho, aquele que cuida de ovelhas. Interessante que Saul faz questão de registrar que Davi cuida de ovelhas. Saul podia ter falado, né? Manda para mim aquele que toca muito bem. Mas Saul falou, aquele que cuida das ovelhas. Mas Davi era muito bem resolvido. Porque Davi sabia que não é preciso esperar por uma grande função para experimentar uma grande unção. Não é preciso estar no púlpito ou no palanque ou no destaque das redes sociais para experimentar mais de Deus. Davi foi ungido, Davi foi encorajado, Davi foi separado para uma missão, mas ele voltou a cuidar de ovelhas. O profeta Samuel já tinha ungido Davi, mas mesmo assim ele teve que voltar para cuidar de ovelhas. Assim na igreja, nós somos encorajados, somos desafiados, nós somos motivados, nós somos fortalecidos, nós nascemos de novo quando conhecemos a Jesus, e achamos que esse novo nascimento vai fazer com que amanhã seja tudo novo e tudo diferente. Não, você vai voltar para a ovelha com aquele cheiro, mas agora você vai diferente, você vai cheio de Deus, você vai empoderado, qualificado, equipado, habilitado, para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer de uma maneira melhor. Geralmente nós pensamos que para Deus fazer mais em nossas vidas, Ele precisa fazer algo diferente do que Ele está fazendo, ou melhor do que Ele está fazendo. E muitas pessoas pensam assim no ministério e acham que Deus vai promover através de diferentes atividades. Deus nem sempre promete uma nova atividade para cada nova unção. Davi foi ungido rei, mas o tempo até ele ser coroado rei demoraria um pouco. Você também foi qualificado, habilitado e equipado. Isso não quer dizer que amanhã você vai ser promovido na sua empresa. Calma, faça o que está nas suas mãos, faça o que já chegou para você, e busque mais e mais de Deus. O que geralmente nós não entendemos é que Deus deseja que tenhamos uma grande unção para desenvolver aquilo que nós já estamos desenvolvendo. Ele quer nos empoderar, nos habilitar e qualificar para fazer o que nós já estamos fazendo, mas de uma maneira melhor. Se o nosso pastor fosse pensar assim, ele não estaria 33 anos pastoreando a mesma igreja na mesma cidade. Não, eu não posso estar na menor capital do país, eu preciso estar numa capital maior. Mas a cada dia, a cada ano, nós vemos o que? O nosso pastor sendo mais equipado, mais empoderado, mais qualificado para liderar, para pastorear, para pregar, para ministrar, para ser usado por Deus. Assim também nós. Muitos pedem, eu quero uma nova unção, eu quero um novo mover, e automaticamente pensam que para isso acontecer precisa de uma nova atividade, de uma promoção, de uma função melhor, ou de uma igreja nova. Você não precisa de algo novo para experimentar mais de Deus. Não espere por uma promoção para experimentar mais de Deus. Deus quer dar mais dele hoje para você. Deus quer derramar mais dele hoje para você, nessa noite, nesse dia. O verso 17 diz: nessa ocasião Jessé disse ao seu filho Davi: Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me
alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá. Eles estão lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Uma nova responsabilidade, mas a antiga ele não deixa ao léu. Ele coloca um pastor para cuidar das suas ovelhas. E ele partiu, chegando no acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Davi era alguém que realizava pequenas tarefas com grande paixão. Em uma história de vitória, pequenas tarefas são realizadas com paixão. Davi tinha sido ungido rei. Possivelmente ele estava esperando o dia em que seria rei. Davi já cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas. Davi já era músico do rei. Pelo menos 3 funções para Davi. E o pai ainda pede para ele ser um office boy. Davi podia muito bem pensar: eu não, pede para outro. Eu já tenho trabalho demais, pai. Mas uma história de vitória, pequenas tarefas são realizadas com paixão. Davi simplesmente obedeceu o pai e partiu de manhã cedo para entregar o pão e o queijo para os seus irmãos. Ele não tinha ideia de que ele, obedecendo o seu pai, ele iria ter oportunidade que mudaria a sua vida e o qualificaria como um grande guerreiro de Deus. Porque Davi aceitou aquela pequena tarefa, ele teve a oportunidade de enfrentar Golias. Como você tem realizado suas pequenas tarefas? Antes de chegarmos aqui, nós passamos por 2 locais alugados. E o nosso pastor fazia questão de cuidar, de limpar, de tratar da melhor maneira possível algo que não pertencia a nós e nem a ele. Mesmo com tanto trabalho, com tantas pessoas para cuidar, o nosso pastor sempre fez questão de cuidar e de amar a sua família. Quantos hoje, na ânsia de quererem darem o melhor para o filho, no sentido financeiro, abandonam o cuidado do ensino, do amor? Quantos, por quererem desenvolverem, fazerem mais lá fora, esquecem de servir e de vir à igreja? Como você tem realizado as pequenas tarefas? Continuando o texto, no capítulo 17, no verso 21, diz que Israel e os filisteus. Davi chegou no campo de batalha. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos os soldados fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: rapaz, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Está todo mundo com tanto medo, que o rei disse: quem vencer esse gigante vai ganhar riquezas, eu vou dar a minha filha em casamento e vai ser isento de impostos em Israel, até a família do seu pai. Quando Davi ouviu aquilo, perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Preste atenção, em uma história de vitória, a intimidação é vista como uma oportunidade. A intimidação é vista como uma oportunidade. Enquanto todos estavam com medo, Davi viu uma oportunidade. Davi viu uma porta se abrir. Davi viu uma janela se abrir. Davi poderia ter sido intimidado também por Golias, assim como todos os outros homens. Não seria nada anormal, já que todos estavam com medo. Mas ele viu uma oportunidade.
Assim, se hoje nós estamos aqui nesse lugar, é porque um dia nós também fomos intimidados. O nosso pastor, quando foi negociar o aluguel do antigo templo que nós estávamos, os responsáveis em toda a crise quiseram aumentar e falaram assim: ou o senhor paga ou o senhor não tem para onde ir, você não tem outra saída. Uma intimidação foi uma oportunidade para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje o Hebron fosse conquistado. A intimidação pode ser uma oportunidade para você. A intimidação pode ser uma oportunidade para você. Preste atenção, pessoas que fazem grandes coisas para Deus também houve intimidações, mas a diferença é que elas superam as intimidações. Elas reconhecem que se algo é intimidante, é porque é valioso e vale a pena ser feito. Quando vemos a intimidação como uma oportunidade para desenvolver os dons que Deus nos deu, desenvolvemos a fé para lutar as batalhas que nunca pensamos que venceríamos. Verso 28, seguindo na nossa narração, na nossa história: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: ô menino, por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, ou seja, convencido, e como seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Davi então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo aqui vai lutar com ele. Respondeu Saul: jovem, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi entretanto disse a Saul: meu rei, teu servo aqui toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do meu rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar um leão, um urso. Quem é esse filisteu incircunciso? Comparado a eles, ele desafiou o exército de Deus vivo. Presta atenção, rei: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai também me livrar das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: tá bom, vá, que o Senhor esteja com você, porque eu não posso oferecer nada. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, eu não estou acostumado. Assim tirou tudo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, ou seja, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por um acaso eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, rapaz, e eu vou dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Em uma história de vitória, a acusação, o desmerecimento e a provocação não são capazes de impedir o avanço. Quando Davi chega ao campo de batalha, o seu irmão mais velho, Eliabe, fica com raiva dele e acusa-o de ser convencido e maldoso. Davi poderia ter tentado se defender e explicar, mas a sua resposta foi simplesmente virar. Assim a Bíblia classifica o nosso inimigo espiritual como o acusador. E o acusador
é o inimigo sempre tentando, com uma acusação, nos ameaçar, fazer com que nós paremos de seguir a Deus. Sempre haverá uma tentativa de desencorajar a nossa fé. Preste atenção, Deus não é um acusador. Deus mostra o nosso erro, Deus mostra o nosso pecado, para que nós possamos mudar e melhorar, mas nunca nos acusa para nos envergonhar. Quem vem para acusar, para nos envergonhar e nos amedrontar, é o diabo. Deus mostra o nosso erro, para que nós possamos avançar e ter a vitória. Quando o acusador vier nos seus ouvidos dizendo que você não é capaz, que você não tem condições, faça como Davi: vá para o outro lado. Você é um menino, mas vai ganhar o que mesmo o cara que matar o rei? O acusador, que é o diabo, ele vem sempre para roubar, matar e destruir a sua vida, os seus sonhos, o propósito de Deus para você, a sua vida com Deus. Ele vem para destruir a sua vida. Mas Davi não sofreu apenas acusação, ele foi desprezado, ou ele foi desmerecido pelo rei. Saul disse que ele não era capaz de lutar com Golias, e era algo lógico. Imagine um adolescente querendo lutar com um guerreiro. Mas lembra que eu disse, Saul e Davi já tinham uma certa intimidade. Davi já tocava harpa, Saul já via que aquele menino era capaz, então tinha uma certa confiança nele. Assim o diabo também usa as nossas limitações para nos depreciar e colocar o nosso chamado em dúvida. Você não é capaz de fazer isso, e se você chegar até lá, você não vai ser capaz de administrar o que requer. Você não estudou para isso, você não tem um preparo. Mas quando você ouvir as acusações desmerecendo você, lembre-se das vitórias que Deus já conquistou e daquelas que Deus já te deu. Toda vez que o inimigo disser você não é capaz, lembre-se da fidelidade de Deus e agarre-se ao que Ele prometeu para você. Mas Davi também recebeu provocação de Golias, que tentava com que Davi saísse do eixo. A provocação vem para quê? Para nos deixar com raiva. E quando nós estamos com raiva, nós perdemos a cabeça, saímos daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Quantas vezes o diabo, para descontrolar você, fazer com que você saia do direcionamento de Deus, vai provocar você, para que você saia do caminho ou da trajetória que Deus colocou você. Não permita que a provocação, a acusação e desmerecimento impeçam você de avançar. Na história do nosso pastor, nós também vemos isso. Pastor, o senhor é tão novo, e até o ano passado o senhor estava até fora da igreja, desviado. Você vai para o Nordeste, para tão longe de casa. Você não vai durar um ano lá. Duvido que você vai conseguir sobreviver distante de todos e de tudo. A igreja renovada é forte aqui, não lá. Você está indo para a menor capital do país, onde há o menor índice de cristãos e evangélicos, é isso mesmo? Do mesmo modo, o inimigo sempre nos provocará a descer no seu nível. Mas Davi não desceu. Davi não permitiu com que a acusação, a provocação e o desmerecimento o impedissem de fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Verso 45 diz: Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Até hoje nós sabemos e temos visto essa história. Verso 47, todos estão aqui e vão saber. Novamente Davi fala que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele vai entregar todos vocês em nossas mãos. Uma história de vitória, uma das características é: as desvantagens são transformadas ou são enxergadas e vistas como vantagens.
as desvantagens são transformadas em vantagens. A maior vantagem de Davi era a sua confiança em Deus, ok. Por isso, em vez de Davi ficar com medo e se lamentando das vantagens que Golias tinha, que era ser um grande soldado, ter armas, ser forte, alto, Davi identificou a sua própria vantagem como lançador e as desvantagens que Golias possuía, que era alto e pesado. Alto e pesado. Golias era um soldado da infantaria. Naquele tempo, o exército era classificado pelo menos por 3 tipos: os da cavalaria, os montados em cavalos; os da infantaria, onde o Golias pertencia, que era o confronto 1 a 1, com espada, uma lança; e os lançadores, os que arremessavam flechas e pedras, e que atiravam. E esse tipo de pessoas tinha uma habilidade fora do comum. Lá em Juízes, se eu não me engano, no último capítulo, diz que esses tinham tamanha habilidade que eles podiam acertar um fio de cabelo no ar. Então Davi, em vez de ficar lamentando o que o seu opositor, o que o Golias tinha, ele começou a olhar as desvantagens que ele tinha e a vantagem que ele tinha. Quantas vezes na vida nós ficamos olhando para o próximo: ah, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, ah, se eu tivesse a qualidade de falar que ele tem, ah, se eu tivesse estudado naquele colégio, ah, se eu tivesse feito aquele curso, ah, se eu trabalhasse naquela empresa. Comece a olhar para as vantagens que Deus colocou e deu a você. Comece a olhar para aquilo que Deus já colocou dentro de você. A especialidade de Golias era o confronto homem a homem, era o ataque e defesa. Golias era pesado, era lento, ele era um confronto rápido, direto. Davi não, era outro tipo. Por isso que Golias dizia para todo mundo: vem até aqui, vem até mim, porque eu sei que no 1 a 1 eu posso ganhar. Davi, no entanto, era um lançador especializado em lançar pedras a distâncias com alta velocidade. É como se Davi tivesse feito parte, ou pudesse fazer parte, da artilharia. E quando Davi foi lutar contra Golias, ele foi nos seus próprios termos e não nos de Golias. Por isso, quando o diabo vier te provocar, não desça para o nível que ele quer te levar. Continue naquilo que Deus chamou você para fazer. Mantenha a distância e faça o ataque certo na hora certa. Para o nosso pastor, era uma desvantagem vir para um lugar tão longe de todo o centro da nossa igreja, que funciona no interior do Paraná, distante de tudo, de todos, para uma cidade onde a igreja não era nem igreja, era uma congregação, para um local que era a menor capital do Brasil. Mas hoje nós temos influenciado várias presbiterianas renovadas no Brasil e no mundo. Você faz parte dessa história. É ou não é uma história de vitória? Vamos celebrar a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo cristão, você tem uma vantagem sobre o diabo, sobre a oposição espiritual, mas poucas pessoas usam. Nós não precisamos de uma vantagem maior, nós apenas precisamos reconhecer as vantagens que Deus já nos deu. Você não precisa de uma arma nova, você não precisa de um dom novo, você precisa reconhecer o que Deus já te deu. O nome de Jesus é suficientemente capaz para quebrar toda obra maligna contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a cidade, contra o Brasil. Jesus Cristo é a nossa maior arma. Vamos em frente. Verso 48 diz: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentar Golias. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão.
Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi então correu, se pôs de pé sobre ele, e pegando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Último ponto que eu queria destacar numa história de vitória. O que seria para destruir pode ser transformado ou é transformado em um instrumento de libertação. Davi não entrou no campo de batalha com uma espada, mas saiu dela com uma. A arma que seria usada para matar Davi se tornou a arma que conquistaria o seu inimigo de uma vez por todas. Aquela arma deu a vitória para Davi e para todo Israel, e todos ficaram sabendo que há um Deus em Israel. Mas preste atenção, Davi não apenas derrubou o Golias com uma pedra, ele correu em direção ao gigante, pegou a espada e cortou a cabeça. Assim, Jesus Cristo não apenas matou o pecado, ele destruiu o pecado. Por isso é um pecado quando nós apenas sobrevivemos àquilo que Deus nos chamou para conquistar. Davi não apenas sobreviveu a Golias, ele destruiu Golias. Nós fomos chamados para conquistar, nós fomos chamados para avançar, nós fomos chamados para vencer o mundo. O mundo não é maior, o mundo não é mais poderoso do que nós. Nós podemos estar em desvantagem, mas nós temos conosco aquele que é maior, aquele que nos garante a vitória. Você foi chamado para vencer. Há uma história de vitória para você também. Não podemos nos contentar em apenas escapar do pecado, em viver uma vida mediana. Não, com Jesus eu posso fazer a diferença. Se é para ser sal, é para ser diferente. Se é para iluminar como luz, é para ser diferente. Não é que nós somos melhores do que os outros, é porque nós temos conosco aquele que é melhor do que tudo e todos. Não é uma competição, é um avanço do reino de Deus, é uma guerra espiritual. Assim também nós podemos diariamente sermos santificados pelo Espírito Santo. Se você não tem mudado, se você cada dia não tem melhorado, há algo errado. A cada dia, a cada ano, você tem que se parecer mais com Jesus Cristo. Você tem que ter mais o Espírito Santo dentro de você. O pecado não pode aumentar na sua vida, a maldade não pode aumentar na sua vida, mas o Espírito Santo que tem que crescer dentro de você. Quatro anos depois de Davi matar Golias, Davi ainda não é rei, e agora ele está fugindo para não ser morto. Davi está fugindo daquele a quem ele tocava, para quem ele tocava. Davi está fugindo daquele a quem ele serviu. Davi está fugindo daquele a quem ele ajudou a vencer batalhas. E o verso que nós, ou os dois versos que nós parafraseamos para o nosso pastor nesse 55º aniversário, foi um salmo que o próprio Davi escreveu. Nesse momento que nós vamos ler agora, diante dessa circunstância, Davi foi até uma cidade na casa de um sacerdote chamado Aimeleque e perguntou: você tem uma lança ou uma espada aqui? Eu não trouxe nenhuma espada e nenhuma arma comigo. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se você quiser, só se você quiser, pegue-a, porque não há nenhuma outra espada. Davi disse: sacerdote, não há outra melhor, me dê essa espada. Talvez com um sorriso no rosto e uma lembrança de como Deus tinha usado essa espada para o libertar e para libertar Israel, Davi pegou aquela espada e disse: agora eu não sei somente usar o estilingue, mas eu também sei usar uma espada para o Senhor dos Exércitos. Essa espada que era para me destruir, essa espada que era para me matar, agora vai ser um instrumento de libertação para me ajudar nessa caminhada. O que seria para me destruir pode ser o que vai me garantir a vitória amanhã.
Aí Davi pode dizer: Paulo, escreve aí em Romanos capítulo 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados para o seu propósito, para a sua missão. A sua decepção hoje pode ser a sua vitória amanhã. A acusação hoje que fazem contra você pode ser a sua vitória amanhã. Eu não sei como, Davi não sabia, mas ele tinha uma certeza: o Senhor dos exércitos não vai me desamparar. Deus pode usar os esquemas do inimigo para o seu bem. O que era para destruir será o instrumento de Deus para te salvar e para te libertar. Uma história de vitória. É isso que Deus tem para todos nós.